Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog deste canal. Neste vlog a gente vai tentar reformar essas estantes aqui. Se você está vendo esse vlog, é porque provavelmente deu tudo certo. Porque senão eu nem vou postar. Eu só vou ter gravado à toa. O que acontece? Você já deve ter visto um vlog aí onde eu troquei as minhas estantes, eu mostro eu esvaziando essas aqui, eu tirando essas aqui do escritório, montando as minhas novas estantes e provavelmente organizando elas. Essa parte do organizando elas, você já tá visto no vlog, mas essa parte ainda não aconteceu na minha vida real ainda. Por quê? Eu ia fazer a organização agora, só que aí eu pensei assim, não, eu vou primeiro tentar ver se o rolê das estantes da sala vai dar bom, porque aí, se não der bom, eu já sei que todos os livros que estão espalhados aqui pela sala em outros móveis vão ter que ir para aquela estante. Eu não quero ter que organizar a estante, depois reorganizar a estante. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas vocês vão vendo o processo. Vocês já viram o processo do escritório e agora vão ver esse processo aqui. Essas minhas estantes aqui são estantes de MDF, branca. Essa é de 2015. Essa é de 2016. Essa aqui atrás, tá até ruinzinha, porque na mudança ela quase quebrou. Elas estão toda estrupiada e eu decidi que eu quero pintar elas e tentar uma nova abordagem. Primeira coisa que eu vou fazer, inclusive, vai ser retirar essas arestas aqui, essas abas, essas molduras. E aí a gente vai passar por esse processo juntos, ok? Aí o que acontece? Quando você vai pintar um móvel de madeira, a primeira recomendação é lixe o móvel de madeira. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é de jeito nenhum. Primeiro porque eu não tenho braço pra isso. Se você não lembra, em 2019 eu vou ser novo por aqui, eu operei meu pulso, então eu não posso ficar fazendo movimentos repetitivos. Segundo, eu posso levar essa estante pra uma madeireira lixar. Mó trampo. Aí na minha cabeça eu fiquei pensando assim, estamos em 2021. É impossível que neste momento ninguém tenha descoberto um hack pra isso. E aí eu descobri que a internet é um lugar maravilhoso. Às vezes. E existe um hack pra isso. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma experiência. É uma experiência. E vamos ver se vai dar certo. Ao longo do caminho, eu vou mostrando pra vocês o que vai rolar. Eu saí agora pra encontrar materiais pra essa aventura. Basicamente, a gente precisa de 3 coisas, tá? A primeira delas é a coisa mais peculiar, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar até o momento de precisar pesquisar este hack, que se chama batida de pedra. Aparentemente isso aqui é um composto emborrachado que é muito usado em carros para permeabilização ou para passar uma película na parte de baixo do carro, coisas assim. E aí a gente vai usar no nosso móvel. Isso aqui vai criar uma barreira entre a tinta ou produto que já tá aqui, que é essa parte branca, e a tinta nova que eu vou colocar, para que a tinta nova não entre em contato com essa superfície aqui e cause descascamento. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é envelopar a estante com essa substância para depois vir e aplicar a tinta. Eu comprei um cinza bem escuro, que é o intermediário entre o preto, que eu já tenho em algumas paredes, e o outro cinza, que é o cinza que tá atrás aqui, ó, dessa parede onde elas vão ficar. Então, entre aquele tom, o meu tom de preto absoluto e esse cinza que se chama... Agora eu não lembro qual é esse. Eu comprei um intermediário que se chama grafite lapiseira. Então vamos ver. Vamos ver. Eu fiquei em dúvida se eu tava comprando a tinta certa, tá? A composição certa, mas o moço me disse que sim. Eu vou tentar acreditar nele. No máximo a gente vai descobrir que deu ruim. E eu comprei acabamento acetinado. Esses são os 2 produtos que a gente vai precisar. Fora isso, eu comprei rolinhos, porque eu não quero que fique marcado, então eu não comprei, não vou pintar de pincel. A daqui que vocês estão vendo ali são as caixas das estantes novas que chegaram, que eu não botei fora porque eu vou usar o papelão para forrar o chão enquanto eu estiver pintando essas estantes aqui. Eu comprei 2 tamanhos de rolinho, um de 5 centímetros, um de 9, para me ajudar. E aí para acabamentos eu vou, provavelmente, cantinhos e tal, eu vou precisar usar um pincel, mas aí eu já tenho pincéis porque, enfim, as paredes aqui de casa fui eu que pintei, aquela coisa toda. Vocês sabem que quem acompanha este canal sabe que eu sou palma da obra, né? Comprei isso. E aí as outras ferramentas que eu vou usar vão ser coisas que eu quero fazer, como por exemplo, eu vou precisar de uma chave para eu tirar isso aqui e vou precisar de prego e martelo porque eu vou reforçar a parte de trás, porque
ela tá meio arredondada. Porque de ficar empurrando, sabe? E aí ela vai criando assim. Então eu vou repregar ela inteira. E essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse tapete que tá aqui no chão, dar uma empurradinha no sofá, botar um papelão embaixo dessas estantes e começar a tirar essas abas e depois repregar atrás. E aí vou começar a aplicar a batida de pedra pra ver o que acontece. Aparentemente esse trabalho vai ser um trabalho de 2, 3 dias, porque eu vi pessoas que usaram isso aqui uma demão e ficou ótimo, e vi pessoas que recomendaram dar 2 demãos. Então eu vou sentir. Como esse produto aqui é preto, ele tem em 2 ou 3 cores, se eu não me engano, mas eu comprei preto porque já vai ajudar a minha tinta que é cinza escuro. Então a base já vai ajudar. E aí eu vou conseguir ver bem a cobertura também. Se eu comprasse branco, ia dar uma dificuldade em eu ver a cobertura. Então eu peguei preto, que aí eu vou ver se vai ficar bem coberto ou não. E aí, dependendo da cobertura, eu vou ver se eu vou precisar aplicar mais de uma demão ou não. A mesma coisa com a tinta. Então eu vou ter que sentir. Essa tinta diz que seca em 30 minutos. E diz pra dar 2 a 3 demãos. Uma coisa que é importante é que a tinta ela tem que ser solúvel em água, tá, gente? Pra não criar um outro químico pra ser mais uma possibilidade de problema. Mas enfim, a gente vai descobrir se isso vai dar certo ou não. Vocês vão acompanhar esse processo. Eu vou trocar de roupa porque eu não sou nem maluca de tentar fazer esse procedimento usando uma roupa branca. E a gente vai começar essa brincadeira. Eu tinha um milhão de coisas pra fazer hoje, mas eu sou daquelas pessoas que quando eu tenho um problema eu preciso começar a resolver ele. Senão eu fico pensando, nossa, eu podia estar já pintando aquela estante, eu podia já estar pintando. Nossa, eu podia. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu depenei a primeira estante. Deixei só a aba lá de baixo. A aba de cima eu tirei, depois eu vou ver se eu boto de volta. E eu vou começar a passar, então, o primeiro produto pra ver como é que ela vai reagir. Eu dei 2 demãos do produto. Na câmera tá parecendo bem mais claro, gente, mas ao vivo não tá tão claro assim. Tá bem cinza já, bem escurecido. A princípio ela não precisa ficar parelho nesse produto, tá? Porque o que vai emparelhar ela é a tinta depois. Digo a princípio porque a gente vai descobrir a hora que eu efetivamente for pintar. Então aqui tem uma. E aqui temos outra. Ó como aqui já tá a diferença. E aqui temos, ó, como a diferença da luz já vai ficar bem mais escura. Claro, quando a gente tem foco é sempre especial. Ó, essas aqui são as filetinhas de cima que eu tirei. Essa aqui já tá, parece que tá bem mais preta, mas tá com a mesma quantidade de tinta na outra. E agora eu vou deixar elas repousarem, porque eu só vou botar tinta mesmo amanhã. Depois de deixar de um dia pro outro com batida de pedra, eu apliquei 3 mãos dessa tinta aqui, da Souvenir. A cor que eu usei foi o grafite lapiseira e eu peguei na textura acetinada, tá, gente? E aí, 3 mãos depois, mãos leves, tá? Finas. Esse foi o resultado da cor da estante. Ela ficou com uma texturinha, tá? Asperinha, que é da batida de pedra. Então, assim, a textura que o móvel vai ficar, vai ser a textura que ele vai ficar quando você aplicar o batida de pedra. Tem como você deixar ele mais lisinho se você aplicar mais do batida de pedra, tá? A tinta, ela depois vem e dá uma uniformizada, mas ele ficou ásperozinho. Nada que seja ruim ao toque, como vocês estão vendo aqui, mas não é a mesma textura de MDF que estava antes. Vou mostrar para vocês agora uma visão geral de como ela ficou. Eu já coloquei alguns dos livros. Eu achei que a pintura ficou super uniforme, que era uma preocupação. Logo que eu apliquei essa tinta, eu achei que eu não ia gostar, porque eu fiquei com a sensação de que o brilho dela, porque ela tem um brilho, né, porque afinal a textura é acetinada,
eu não ia curtir. Só que acabou que eu gostei, tá? E ela tá bem de frente pra janela, então ela fica pegando bastante iluminação. E deu pra ver que ficou bem parelhinho a pintura, usando o rolinho. Eu gostei bastante do contraste, que foi o meu raciocínio, né? Que eu acabei pegando um tom acima do tom da parede de trás. E esse foi o resultado final, então, das estantes. Vocês estão vendo que elas estão sem as abas laterais aqui que eu tirei. Eu deixei a aba de cima, né? Eu reparafusei, porque eu tinha tirado elas para pintar. Deixei as abas de baixo e retirei as abas laterais, que estavam me incomodando um pouco. E aí elas lado a lado assim ficaram super bonitas, porque elas têm as prateleiras iguais, né? E aí, o que vocês acharam? Eu super curti o resultado. Eu confesso que no processo de estar fazendo, eu achei que ia dar muito errado. Eu achei que ia dar muito errado. E eu ainda tô um pouco cestrosa no sentido de limpeza, tá? Porque eu ainda não limpei. Tipo, não peguei pano, não fui pra cima dessa tinta com pano e tal, e produto de limpeza. Eu vou descobrir isso da primeira vez que eu for limpar, se isso vai ter algum impacto na tinta, se vai causar algum efeito e tal. O que aconteceu? A hora que eu estava colocando as hastes de cima, eu acabei fazendo uma fissura numa parte da pintura, e aí isso revelou a parte de baixo. Fui com o dedo e dei uma puxadinha, e aí a tinta veio um pouquinho, porque o que acontece? A batida de pedra, ela cria uma camada emborrachada em volta. Então, dá para eu descascar toda essa estante acessando a parte da batida de pedra. Eu grudei essas duas estantes aqui, ó. Eu grudei uma na outra. Eu tenho a sensação que a hora que eu for desgrudar uma da outra, pode rolar algum tipo de acidente. Porém, como a minha intenção não é mudar a posição das duas, elas vão estar sempre assim, pra mim não é relevante que essas laterais que estão escondidas aqui possam ter defeitos ou não. Porque provavelmente, levando em consideração o histórico dessas estantes, a hora que elas saírem daqui, eu não vou mais dar uso para elas, né? Então elas vão ser reaproveitadas para outra coisa. Então isso não é um grande problema. Onde eu preciso que fique bom e bonito é onde está aparecendo. E enquanto a tinta estava secando e assentando realmente no produto, ela teve várias nuances, assim. Então, às vezes, parecia que estava super mal acabado, que estava ruim, e eu já, tipo, tava ali, já tinha passado 3 mãos, já estava cansada. E parecia que não ia dar certo, e eu cheguei a um ponto que eu achei que eu ia ter que botar as estantes fora. Mas a hora que realmente, assim, assentou a tinta, eu comecei a limpar, organizar as coisas, botei ela aqui e aí deixei virar de um dia pro outro pra eu colocar os livros, por mais que diga ali, né, que seca ao toque em 30 minutos, eu deixei ela virar de um dia pro outro. Eu terminei de pintar, era umas 3 da tarde, e aí eu deixei virar de um dia pro outro, só fui colocar livros no outro dia perto do meio-dia. E aí que eu coloquei elas direitinho aqui no lugar e fui arrumar as hastes em cima e tal. Aí quando eu coloquei elas aqui, depois desse período todo, eu vi que a tinta realmente tinha sentado, tinha ficado mais uniforme. Se eu não me engano, as opções eram fosco ou acetinado. Eu não lembro se era fosco exatamente, mas a outra realmente não me chamou atenção e eu não colocaria fosco, porque eu uso fosco nas minhas paredes, tá? Tanto cinza quanto preto eu pinto de fosco. Eu pinto na textura fosca. E a textura fosca, qualquer risquinho que você faça, ela marca muito. Então isso seria um problema nas estantes, porque como é livro, né, você fica movimentando e tem os cantos dos capas duras, por exemplo, eu sabia que ia riscar. Então essa foi uma opção também para eu não usar uma tintura fosca e algo que talvez você possa levar em consideração aí. Isso se você for usar uma cor escura, tá, gente? Porque eu acho que isso não rola tanto com texturas claras, tá? Mas na textura escura ele marca bastante qualquer arranhãozinho, qualquer coisinha. Gente, deixa eu explicar pra vocês um pouquinho sobre como eu fiz o meu raciocínio, né, com as estantes ao longo desses anos. Quando eu me mudei pra Porto Alegre, eu trouxe alguns livros que eu tinha, mas eram bem poucos na época. E aí, em 2014, quando eu voltei a ler mais assiduamente, assim, eu senti a necessidade de ter um espaço pra colocar os livros, porque eles ficavam socadinhos, assim, num canto. Aí eu comprei minha primeira estante, que é a estante que tá ali no cantinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela tá ali naquele cantinho esperando. Provavelmente no final de semana eu vou botar ela pra doação. E aí foi coisa de 1 ano e eu mais ou menos lotei ela, porque foi quando eu comecei efetivamente a comprar mais livros e a começar a montar uma coleção, porque eu tinha poucos livros e eu acho que da maioria dos livros que eu tinha,
são livros que eu nem tenho mais, são livros que eu rotaciono muito os meus exemplares. E aí eu comecei a comprar livros que foram livros que estão comigo até hoje, assim. São livros que... de histórias que eu curto muito. Foi nessa época que eu comprei Sombriossos, nessas edições que nem vende mais. Foi nessa época que eu comecei a ler Feita de Fumaça e Osso, nas edições que não tem mais pra vender. Comprei os livros da Robin Hobb, que também agora estão sendo republicados pela Suma. Então eu tenho uma memória muito positiva, assim, dessa época. Em 2015 eu comprei essa aqui, botei do ladinho dela, e em 2016, que inclusive, se não me engano, a minha irmã me deu metade, e em 2016 eu comprei essa aqui. E a branca que ficou lá no escritório é de 2017. Então essa foi o meu caminho com as estantes. E aí depois de 2017 eu não podia comprar mais estante, porque eu não tinha mais espaço. Mas acima de tudo, eu tinha botado na minha cabeça que a próxima vez que eu comprasse uma estante ia ser num sentido mais definitivo. Ia ser algo que eu ia mandar fazer, ou eu ia comprar uma montante, porque eu queria uma estante que tivesse uma durabilidade maior. E essas aqui, apesar delas terem tido, porque vamos levar em consideração que de 2014 pra cá são 6, 7 anos de uso, e agora começou uma serra, e eu poderia ter reformado a outra também e ter seguido usando e tal, assim como eu vou seguir usando essas aqui, apesar dela estar um pouquinho leve mais envergada. O problema da outra é mais o fundo, porque o fundo é disparelho, então eu vou me desfazer dela por isso também. Eu acho que 6 anos, eu acho que 7 anos, uma mudança no meio disso e uma rotatividade enorme de livros e muitos livros é um bom tempo, mas eu queria uma coisa com uma durabilidade um pouco maior, algo que eu pudesse imaginar comigo por mais tempo, e foi por isso que eu resolvi trocar as estantes. Eu sempre via como algo que eu ia ter que fazer um investimento muito grande, porque se você for mandar fazer uma estante, cada estante dessas aqui, gente, custou uma média de 300 a 400 reais. Não é tão caro. É 3 estantes, 1.200 reais. No máximo, porque eu acho que algumas não chegou a ser 300 reais. Eu acho que a primeira não chegou a ser 300 reais. Então, digamos que eu tenha gastado 1.000 reais nas 3 estantes. 1.000 reais não é nenhum o preço de uma da Evolukit. Então, é um investimento. Se você for mandar fazer uma estante, também não vai sair muito mais barato que isso, tá? Então, você ter uma estante boa, de qualidade, que vai te acompanhar pela vida, é um investimento que você tem que pensar em fazer. Mas eu aprendi também que às vezes a gente consegue ser um pouco mais sustentável, né? E fazer umas adaptações. Eu não sei quanto tempo essas estantes vão ficar aqui, tá, gente? Eu tinha outro plano pra esse espaço que não deu certo, como eu falei pra vocês. Eu tinha comprado um outro móvel, o móvel não foi entregue, e aí eu cancelei. Depois estava sempre muito difícil fazer essa compra, então eu deixei quieto. Era um móvel cor de madeira. Por muito tempo eu fiquei muito frustrada, porque eu queria eu tinha pensado, eu tinha planejado. E quando eu me mudei pra cá, eu fiz muito esse exercício de imaginar como eu queria que fossem os cômodos, e eu sempre fiquei com essa frustração na minha cabeça de que eu não ia ter aquele móvel aqui. Mas agora eu tô conseguindo enxergar a minha sala de outra forma, com outros olhos, e já sentou aqui. Eu já tô feliz com esse novo formato, e quem sabe mais pra frente isso vai mudar, mas por enquanto não é uma coisa que eu tô pensando já em mudar, né? Assim como tem outras coisas, por exemplo, que eu quero já alterar lá no meu quarto, que eu quero mudar algumas coisas de lugar e tal. Aqui eu tô satisfeita aqui, vai ficar por um tempo, de repente daqui a um ano, mais de um ano, eu tenha uma mudança aqui com essas estantes, mas por enquanto tá tudo bem nesse sentido. Tendo isso em mente, quando eu comecei a me preparar pra me mudar, eu botei na minha cabeça que uma das coisas que eu faria aqui era trocar as minhas estantes. Só que eu tinha muitos móveis pra comprar antes disso. Então acabou ficando, e no final do ano passado eu comecei a juntar dinheiro efetivamente pra trocar as minhas estantes. Só que aí eu consegui um apoio da Evolukit, a gente fechou uma parceria. Eles me enviaram as estantes em troca do meu review pra vocês. Mas foi um contato que eu fiz com a marca, eu fui atrás da marca porque eu queria muito as estantes. Então eu comecei a juntar dinheiro pra comprar as estantes, só que no meio disso eu entrei em contato com a marca e eu falei, olha, eu quero muito uma estante de vocês. Será que não rola aí uma parceria? Porque mostrar as minhas estantes por si só gera perguntas. E as mesmas minhas estantes simples, como elas eram, as pessoas estavam sempre perguntando onde é que eu tinha comprado, Então era, de certa forma, um favorecimento pra marca, que toda vez que essa pergunta fosse feita, eu respondesse que as minhas estantes eram da Evolukit. Então, eu achei que ia ser um ganha-ganha, mesmo que não fosse um publi editorial, tá, gente? Mesmo que não houvesse troca de dinheiro, né? A Evolukit não me pagou nada pra eu fazer o vídeo anterior a esse, onde eu monto as estantes.
eles me enviaram um produto, que era um produto que eu queria muito e que eu iria pagar. Então, pra mim, pelo menos, acabou sendo uma troca muito positiva, porque era um desejo, era um sonho meu ter uma estante daquelas. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido realizar isso e pude, inclusive, direcionar o dinheiro que eu tava guardando já pra trocar as minhas estantes para outras coisas que eu precisava. E agora eu tô super satisfeita com o meu cantinho lá e com o meu cantinho aqui. E foi engraçado, porque quando eu me mudei, foi uma confusão de livro pra todo lado e eu tive que mover os livros de um lado pro outro tantas vezes. E com isso, bagunçou toda a minha organização de gênero. E eu fiquei um tempão organizando os livros por gênero. Eu vou botar umas imagens pra vocês aí, porque eu gravei a reorganização da minha estante logo que eu me mudei. Foi um vídeo que nunca foi ao ar, então eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha pilhas e pilhas e pilhas de livros e eles estavam completamente desorganizados, bagunçados por gênero. Não tinha nenhuma ordem, porque quando eu cheguei aqui, eu botei os livros na parede que tá a estante. E aí depois eu me dei por conta que eu tinha cometido um erro, porque como é que eu ia colocar a estante na mesma parede dos livros que eu tinha colocado? Na mesma parede que eu tinha colocado os livros. Daí eu movi os livros pra outra parede. Quando foi instalar o ar-condicionado, precisava furar essa parede. E eu tive que mover os livros de volta pro outro lado. E depois de volta. Então foi uma confusão gigante, esses livros. E a primeira coisa que eu fiz foi organizar eles por gênero antes de começar a colocar nas estantes. Antes de eu começar efetivamente, deixa eu mostrar pra vocês o caos. Aqui tem uma pilha. Daí aqui tem outra pilha. Aí tem um monte de livros espalhados pelas estantes. Ali tem caixa, tem mais livro. Aqui do outro lado tem mais livro e mais coisa espalhada. Então eu vou começar, acho que organizando meio por gênero. E uma vassoura. E aí, tá? E a câmera que vai ficar ali. E ali tem o computador. E bora lá. Parece que nada mudou, mas eu juro pra vocês que agora pra mim faz sentido, tá? Eu separei as pilhas por gênero, tá? Então aqui a gente tem fantasias e distopias. Essas duas pilhas é de quadrinho, aquela pilha de George Martin. Lá atrás essa pilha de clássicos junto com aquela lá. Ali livros que tem a ver com séries ou derivam de filmes. Essas duas pilhas é de terror. Mais uma pilha de fantasia, uma pilha de Sarah J. Maas, ficção científica, intrínsecos, mais clássicos, ficção científica. Aqui a gente tem suspense, livros jovens e romance, mais fantasia, ali livros jovens, lá não ficção, ali não ficção, lá atrás autores nacionais. E aqui eu deixei os livros em inglês, tá? Então é isso. Aqui ficção científica. Então agora eu vou começar a pegar as pilhas e botá-las na estante pra ver como que eu vou organizar por gênero na estante. E agora tá vazia, ó. A única que tá com coisas é essa aqui, que é que tá com eu botei os livros em inglês. Aí eu comecei a colocar nas estantes e eu comecei a perceber que eu ia ter um problema, porque eu tinha perdido meio que alguns espaços do outro apartamento pra cá e que ia sobrar alguns livros. Então eu fui preenchendo as estantes com os livros. Eles nem estavam numa... Eu não me preocupei com uma ordem específica de... Saber se a ordem tava se a ordem da série tava certinha, se tava de cabeça pra cima, de cabeça pra baixo. Eu só precisava naquele momento de mudança em que eu precisava colocar as coisas na casa do lugar, que os livros não estivessem espalhados pela casa. Então eu taquei os livros na estante e eu nunca cheguei a rebuscar essa organização. Logo depois, eu tive uma drástica mudança de coração, porque eu resolvi botar a minha estante em arco-íris, né? Inspirado pela Kabuki. E aí eu coloquei a minha estante em arco-íris, e quando você organiza por cor, é ainda mais complicado você ficar socando livros na estante. Então eu acabei tendo que tirar ainda mais livros dessa estante e ficar com mais livros soltos pela casa. E aí, mesmo que isso estivesse me irritando um pouco, e essa era a maior motivação pra eu arrumar logo as minhas estantes, era porque tinha livro espalhado por toda a casa. Tinha livro em cima do móvel da televisão, tinha livro em cima da mesinha do centro, tinha livro
em cima do aparador, tinha livro no armário do meu quarto. E assim, tava me irritando, porque eu gosto das coisas bem organizadas. Eu sou uma pessoa organizadinha. E aí, de vez em quando, ainda aparecia uma pessoa mala nos comentários ou nos meus stories, dizendo: nossa, tem esse monte de livro espalhado pela casa. Sim, porque eu não tinha outro lugar pra organizar. E você não tá pagando as minhas contas pra ficar dando palpite onde é que eu coloco meus livros. Mas aí eu tinha que ficar lendo isso e convivendo com uma bagunça que eu mesma tinha feito, né? Eu mesma tinha feito. E normalmente no final do ano eu sempre faço uma baita de uma limpeza nos meus livros. E eu tava tão irritada e tão chateada que eu não tinha conseguido resolver isso ainda, que eu falei assim, eu não vou mexer nos livros mais até que consiga trocar minhas estantes. E aí eu abstraí total do rolê. Eu abstraí total. Parei de pensar sobre isso até que as coisas se concretizaram e eu consegui fazer essa mudança que vocês viram aí no outro vídeo de trazer a estante organizada e agora de reformar essas aqui. O que eu coloquei nessa estante aqui, tá, gente? Eu coloquei livros de não ficção e os livros clássicos. Os livros clássicos estavam, em sua grande maioria, em cima da estante branca, que estão agora os meus internacionais, que é aquela estante branca que fica no cantinho ali, a única branca que vai ficar aqui em casa. Que, inclusive, eu tô pensando, tá? Depois que eu passar um tempo com essa daqui e eu ver se ela vai, como é que vai ser pra limpar, como é que vai ser a conservação, se ela vai descolar alguma coisa, dependendo, eu sou capaz de fazer o mesmo procedimento lá do escritório, a branca que sobrou lá no escritório, pra ficar tudo igualzinho e eu não ficar só com ela perdida branca dentro de casa. Pode ser, mas aí provavelmente vai ser um outro vlog num outro momento, tá? Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha depois que eu acabei curtindo o resultado dessas aqui. Aqueles livros ficavam no topo dessa estante. E aí tinha alguns espalhados pela casa, os mais novos que eu tinha ganhado de aniversário, que já não cabiam mais lá em cima, e aí eu fui colocando em cima do aparador, que ficava lá no canto. Foi engraçado porque eu tirei os livros de cima dos móveis, depois eu fiquei, gente, eu não tenho enfeite, eu não tenho coisas pra pôr nos móveis no lugar desses livros. Agora eu já organizei algumas coisas, agora já tá tudo mais preenchido, mas quando eu tirei ficou tudo vazio e eu fiquei, nossa, agora eu arrumei um outro problema pra mim. As coisas da vida, não é mesmo? Então eu trouxe aqueles livros pra cá, trouxe os livros de não ficção que também estavam em cima do aparador e alguns guardados dentro do meu armário lá do quarto. E aí agora tá tudo aqui. Então agora os meus livros estão todos concentrados nas suas respectivas estantes. Aqui então clássicos, não ficção e livros nesse estilo. Eu acho que a única coisa que não se encaixa talvez nisso é o meu box de desventuras em série, que tá ali no cantinho. Eu acho que tem um ou outro livro que é baseado em um filme, uma coisa tipo esses aqui. Os gatos estão ensandecidos, mas essa é a lógica principal. Lá em cima tá a minha coleção do Intrínsecos, que eu tenho bem pouquinhos livros do Intrínsecos, mas eu botei ali. Eles estavam do lado da minha TV, ali do cantinho, que eu tava usando mais num quesito decorativo. Era a única pilha de livros, junto com a pilha de cima da minha mesinha, que tinha um propósito decorativo que eu tinha pensado. A pilha de livros que estava em cima da minha mesinha de centro tinha as lombadas todas diferentonas, assim. E eu organizei essa estante aqui bem frouxinha, com os livros bem espaçados, em formas e posições diferentes. Coloquei a plantinha e tal, como vocês viram aí nos takes, porque eu queria que fosse mais decorativo, né? Do que só os livros colocadinhos na estante. E por que isso, gente? Porque um dia, de certo, quem sabe, a gente vai voltar a receber pessoas na nossa casa de forma normal. Um dia a pandemia vai acabar. Um dia eu vou voltar a receber os encontros do Vórtice aqui. Um dia eu vou conseguir receber meus amigos, minhas amigas na minha casa, né? Um dia eu vou conseguir que a minha mãe venha conhecer meu apartamento, que a minha mãe não veio aqui ainda. Aliás, eu não vejo a minha mãe há 1 ano e 3 meses. Então, assim, e eu quero que a pessoa entre na minha casa e ela saiba que eu sou leitora. Ela saiba que os livros importam pra mim, que são uma parte grande da minha vida. Assim como elas entram na minha casa e elas percebem os gatos, né? Assim como elas entram na minha casa, elas veem que a minha decoração é sóbria, que eu gosto de plantas, sabe? Porque as coisas estão espalhadas aqui. E nem todo mundo que vai entrar na minha casa eu vou levar pra mostrar o escritório, por exemplo, que é onde está reunido os livros. Então eu queria ter um espaço aqui onde eu pudesse organizar as coisas de forma mais solta e mais decorativa, mais estética realmente, para que fosse um pedaço da minha sala também e eu não tivesse os livros só no escritório, na estante principal onde está a maior parte da minha coleção.
digamos assim. Então é isso. Eu espero que tenha sido interessante pra vocês. Espero que vocês tenham ficado inspirados aí, de repente, a fazer alguma reforma, organizar alguma coisa por aí. Espero que, se vocês tentarem fazer esse rolê que eu fiz da batida de pedra, da tinta, dê tudo certo. É sempre importante testar, tá, gente? A superfície onde vocês vão fazer. Eu assisti vários vídeos na internet, teve um em particular só, que a moça falou que não tinha dado certo, porque a superfície onde ela aplicou a batida de pedra estava muito envernizada, muito envernizada, e aí ela começou a descolar sozinha, assim. Ela nem tinha aplicado a tinta e a batida de pedra já estava descolando. Então é sempre importante você testar se você tiver oportunidade antes. Se acontecer algum problema, se começar a descolar, se, sei lá, se der alguma treta com esse procedimento, eu conto nos outros vlogs pra vocês o que rolou. Mas eu tô otimista de que deu tudo certo e que pelo menos esteticamente ficou bonito e eu fiquei satisfeita com o resultado. E custou bem barato, tá, gente? No fim, pra eu fazer as duas estantes, eu gastei uma lata só de batida de pedra, uma só. Eu usei uma lata para as duas, passando 2 demãos em cada estante antes de aplicar a tinta. A lata de batida de pedra custou 18 reais e a tinta eu usei uma lata e 1/3 para as duas estantes, porque eu passei 3 mãos de tinta, né? Então, para cada lata eu paguei 32, eu acho. Então foi 64 de tinta, mesmo que eu não tenha usado toda. E se eu for fazer a do quarto, por exemplo, eu acho que eu aproveito essa tinta que sobrou. Então foi 64 reais de tinta, mais 18 reais da batida de pedra. Vai a 74,82. Mais acho que uns 3, 4 reais do pincelzinho. Então, com menos de 90 reais, eu eu reformei as estantes. E acho que foi um preço bem ok para o resultado e para o tempo que provavelmente elas vão ficar aqui comigo ainda mais, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, se não tenha servido como entretenimento. E me conta aqui embaixo nos comentários se você é uma pessoa do DIY, se você é uma pessoa que gosta de fazer as coisas ou se você é uma pessoa que prefere comprar pronto. Eu tenho meus momentos, tá, gente? Tem coisas que eu gosto de eu resolver e tem coisas que eu gosto de comprar pronto. As estantes foi uma aventura. E assim como muitas coisas que eu fiz nesse apartamento e móveis que montei e coisas que arrumei, eu quis me desafiar e acho que o resultado ficou bom, então eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Deixe seu joinha pra ajudar na divulgação, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e a gente se vê agora no próximo vídeo. Tchau, tchau!